Seguindo os ossos do membro torácico, a gente tem aqui fixado na vista lateral o osso húmero, com as suas particularidades. Então, primeiro, numa descrição global e geral, a gente tem aqui a epífise proximal, região proximal do húmero, epífise distal, ou região distal do húmero, e a face lateral. Fazendo a rotação, a gente consegue rotacionar mostrando a face cranial do húmero, que é essa, a face medial do húmero e rodando completamente a face caudal do húmero. Vamos começar com a descrição da epífise proximal, ou das estruturas ou das projeções que ficam relativas à região proximal do húmero. Então, seguindo para a região proximal, a gente tem bem destacado duas grandes projeções. A primeira é a cabeça do húmero, que é a região articular, mostrando ela na completude, né? Então, toda essa área é a cabeça do húmero. Toda a cabeça gera um estreitamento, então, no caso aqui, o colo do húmero, o colo da cabeça do húmero. Essa outra projeção, que é bem vista na face lateral, é o tubérculo maior do húmero, e se a gente seguir ele, né, o seu oposto é o tubérculo menor do húmero. Então, tubérculo maior e tubérculo menor. É bem mais restrito, então, comparando aqui na vista articular, né, tubérculo menor e tubérculo maior. Seguindo do tubérculo maior, a gente tem aqui uma projeção lateral. Reparem que isso inclusive nos dá a referência de lateralidade do húmero, né, olhando o osso isolado. Essa projeção é a tuberosidade deltoide. Na verdade, a tuberosidade é a porção rugosa dessa projeção, dessa grande linha aqui. Numa vista medial, né, então a gente viu na lateral a grande projeção que é a tuberosidade deltoide. Se a gente inverter medialmente, a gente vai encontrar uma área também rugosa, que é a tuberosidade redonda maior, né, e ela fica logo abaixo do tubérculo menor do húmero. Então, na face lateral, tubérculo maior, cabeça e tuberosidade deltoide, e na face medial, tubérculo menor e tuberosidade redonda maior. Entre os tubérculos maior e menor, e gera-se um sulco. Esse sulco entre os tubérculos é o sulco intertubercular, que é onde eu estou passando a minha pinça aqui. Continuando da tuberosidade, a gente tem uma crista se formando, né, que é essa área cortante aqui, e essa crista, junto dessa outra, vai formar um sulco de passagem, que é o sulco do músculo braquial, que é onde eu estou fixando a pinça. Então, as cristas são, no caso, a crista do húmero, que é uma continuação da tuberosidade deltoide, logo abaixo dela, e essa outra crista fica acima do côndilo, então é a crista supracondilar, no caso, lateral. Seguindo na região distal, para depois voltar para as particularidades ainda na proximal, a gente encontra aqui primeiro um aspecto, esse osso é um osso real, então a gente vê uma proliferação óssea, os osteofitos se formados, esse animal tinha um processo de artrose bem evidente aqui na projeção, então não é esse aspecto tão grosseiro, mas eu acho interessante até para vocês verem como se altera a anatomia de um osso frente a uma patologia. Mas a gente consegue ver de forma até exacerbada algumas das particularidades da região distal. Primeiro, a região distal é considerado o côndilo do húmero, né? E aí existe, projetado do côndilo, uma região articular que forma uma espécie de dobradiça, que é a região da tróclea do húmero, que é dividida em tróclea e capítulo, né? O capítulo sendo mais lateral e a tróclea mais medial. Essa região cilíndrica, então, é uma região articular importante, com rádio, principalmente, que é onde ele se encaixa. O rádio, ao passar aqui, ele acaba gerando essa depressão para ele, que é a fossa justamente do rádio, ou fossa radial. Então fica logo acima dessa região da tróclea e do capítulo. Em alguns casos, a linha óssea é tão tênue que forma um forame. Nem sempre está presente, mas quando está presente, esse forame é o chamado forame supratroclear. Olhando aqui como um conjunto sendo côndilo, essas projeções desse côndilo vão ser chamadas de epicôndilos. Então a gente tem o epicôndilo medial, aqui onde eu estou palpando, e aqui o epicôndilo lateral.
Esses epicôndilos servem de origem para os ligamentos colaterais. Seguindo caudalmente, reparem que existe uma outra fossa, agora caudal, que é a fossa do olecrano, onde a região da una, né, chamada de olecrano, através do seu processo ancônio, se projeta e se fixa ali dentro na extensão forçada. Aqui numa análise conjunta da articulação, húmero-rádio-unar, então a gente tem o rádio cranialmente, a una caudalmente, e isso gera uma nomenclatura específica para o húmero, né? Então, a própria fossa do olecrano recebe esse nome porque ela tem a introdução do olecrano nela. Então, aqui é a região do olecrano da una, né, do osso una, e através do processo ancônio que se insere nela, gera essa nomenclatura de fossa do olecrano. Cranialmente, né, o oposto, enquanto ela se insere caudalmente, o rádio, numa flexão, uma hiperflexão, reparem que ele entra num outro aspecto cranial do húmero, gerando outra fossa, a fossa agora do rádio, ou fossa radial.